Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana Farias. Eu fui convidada para falar na palestra de primeiro encontros de mulheres viajantes. Contar um pouquinho sobre mim, sobre a minha história. Há 2 anos atrás eu me mudei, vim morar em Dublin, na Irlanda. Mas antes disso tudo, eu sempre gostei muito de viajar. Sempre amei, ficava assim pensando quando seria a próxima viagem, aquela de que você fica pensando nas próximas férias para determinar a próxima viagem. Eu era assim. Só que eu lembro que quando eu era mais nova sempre pareceu tudo muito utópico pra mim, assim, viajar pra Europa era algo tipo, impossível, né? Então a gente ficava feliz com aquelas viagenzinhas curtinhas. E aí eu lembro que a minha primeira viagem internacional foi na própria América do Sul, foi pra Argentina, e aquilo pra mim já tinha sido assim uma super conquista. E aí algum tempo depois eu comecei a pesquisar mais, entrar em contato até, né, o meu ex-namorado que me apresentou assim, me mostrou o mundo de possibilidades que tinha e como não era tão caro você viajar para fora do Brasil, e aí que às vezes saía até mais barato do que você viajar por dentro. E aí eu fiz a minha primeira viagem para a Europa. E eu lembro o quão realizador foi aquilo, né? E como aquela viagem me abriu a mente, como me mostrou novas possibilidades. E como eu voltei assim transformada, já aquilo abriu minha mente, me deu uma inspiração, me encheu de tanta energia que eu queria de novo mais uma viagem, né? E queria que fosse pra fora. E eu lembro que na minha segunda viagem foi mais forte ainda isso. Eu até carreguei minha irmã junto comigo, eu queria que ela vivenciasse como é que era essa experiência. E eu vi quanto aquilo transformou nela também. Então eu vi como era importante você viajar e você estar em contato com uma nova cultura, um novo conhecimento, um novo estilo de vida. E aí, logo depois dessa segunda viagem, assim, eu voltei, né, com toda aquela energia, aquela coisa boa da viagem. E aí você volta para sua vida normal, e aí você fica, né, nossa, pensando de novo, só não para de pensar naquela viagem e fica pensando em qual vai ser a próxima. E aí eu lembro que isso me chateava muito, porque eu não queria, né, trabalhar 11 meses para ter um mês de férias e para me sentir realizada naquele um mês, mas nos outros 11 eu não tô nem vivendo, tô, né, sobrevivendo. E aí eu tinha acabado de terminar a pós-graduação numa outra área, né, porque eu era formada em arquitetura e fiz uma pós em marketing. E aí eu dei uma surtada, eu falei, gente, mas o que eu quero trabalhar? Eu não estava feliz no meu emprego, eu tinha tudo para estar feliz, mas eu não estava num emprego que eu não gostava muito, apesar de ser na minha área. Eu tinha feito uma pós nova, então eu não sabia se eu queria continuar ou se eu queria mudar de área totalmente. E aí, nesse processo todo, pesquisando, eu conheci o coach e comecei um processo de coaching. Eu lembro que na primeira sessão foi até engraçado, eu fiz o coaching muito baseado pro lado profissional, né, porque eu achava que o meu problema era insatisfação profissional. Então, o meu coach a princípio seria voltado para isso. E na primeira sessão a gente descobriu que na verdade não era nada disso. Era uma insatisfação minha que eu tinha, pessoal, de não ter realizado os sonhos que eu tinha, que um deles era fazer um intercâmbio. E aí, aquela coisa, né, tipo, não, então tá, vou pesquisar um pouco, vamos ver como é que vai ser, porque, né, meio utópico, largar tudo e fazer um intercâmbio. E aí em uma semana já tinha tudo definido, tudo acertado, tudo pesquisado, do que eu iria fazer, onde que eu iria, o que eu precisava, quais eram os passos. E em uma semana eu já só faltava esperar e definir algumas datas. E aí foi muito bom esse processo de coaching, porque me fez pensar muito nisso tudo, né? De por que eu estava insatisfeita realmente, né? E aí você vai vendo que são pequenos detalhes. E aí com esse processo
eu, quando resolvi vir realmente, que eu estava guardando já as datas de me mudar, né? A princípio, quando eu fui contar para as pessoas, porque eu resolvi tudo depois que eu fui contar para as pessoas, e aí é aquela coisa, não, você é maluca, mas você vai largar tudo aqui pra ir estudar inglês 6 meses, e aí o inglês foi a minha desculpa para mudar. Né? Eu falava que não, gente, mas eu tô largando tudo, mas eu vou estudar 6 meses, vou voltar, né? Porque o inglês vai me ajudar. Porque eu via que, na verdade, eu só estava cumprindo obrigações. Isso até depois de vir morar aqui, que abriu muito a minha mente, que eu consegui enxergar. Eu estava insatisfeita porque eu não me sentia parte daquilo, da sociedade, da forma como a sociedade impunha as coisas. Porque, né, tipo, era aquela coisa, você tem que se formar, e aí você tem que fazer uma pós-graduação, e aí você faz um mestrado, e aí você faz um doutorado, e aí você começa a namorar, e aí você tem que casar, ter filho, você vai, e aí você tem que ter um carro, você tem que ter sua casa, você tem que ter um cachorro, enfim, você vai seguindo os passos, você vai cumprindo as metas que a sociedade te impunha. E eu não conseguia entender aquilo, assim, não fazia senso pra mim, não tinha lógica. E aí eu percebi que a minha insatisfação não era só, né, tipo, eu tinha meu carro, eu tinha um ótimo emprego, eu tinha um namorado, a gente morava junto, mas faltava alguma coisa. E eu me senti estranha por me sentir dessa forma. Mas quando eu descobri que essa ânsia, essa insatisfação era algo pessoal por falta de ir atrás de um sonho, e aí aquilo ficou tão claro pra mim que eu falei, é agora. E aí é que eu falo, aqueles 30 segundos de coragem insana que você não pensa, faz. E aí eu vim pra cá, né? Aqui tô eu. Não foi fácil a escolha, não é fácil, gente, mudar. Eu vim pra fazer os 6 meses de intercâmbio, eu estudei, morei algum tempo em casa de família, né? Então, assim, eu me mudei pra um país que eu nunca tinha visitado, eu vim pra Irlanda, aqui em Dublin, pra uma cultura completamente diferente, que eu nem conhecia muito também, porque eu só fui pesquisar tudo depois que eu decidi. Comida diferente, costumes, hábitos, cultura completamente diferente. Então, foi muito importante. Claro, o fato de eu ter viajado um pouco antes já tinha aberto a minha mente. Então, eu vim muito determinada a experimentar de tudo, a me jogar, assim, sabe? A vivenciar exatamente a vida e o estilo de vida deles. Então, eu experimentei tudo tipo de comida, até que eu não gostasse. Eu fui pra missa, pra tudo, qualquer coisa assim, que alguém me falava, eu tô indo pra tal lugar, você quer ir? Eu ia. Eu queria conhecer, eu queria, né, abrir mais ainda a minha mente. Isso foi muito importante, porque me fez ter uma noção assim muito grande da cultura e conviver com... Aqui, como tem muita gente que vem estudar inglês, você tem amigos de diversos lugares do mundo. Então você lida mais ainda com as diferenças culturais. E isso me fez abrir a minha mente de uma forma absurda. Entender as diferenças, lidar com elas e aceitá-las e respeitar acima de tudo. Isso te faz evoluir de uma forma impressionante. E não só assim essa experiência de coisas diferentes, de culturas e tudo mais, mas o fato de você estar num outro lugar. Eu vim por conta própria, então era só eu. Isso me fez assim me entregar muito mais e mergulhar numa viagem de autoconhecimento. Então eu vim disposta, eu vim aberta e só tive coisas positivas. Não é fácil, não, até hoje, assim, tem tempos que a saudade dói, dá medo, a gente, principalmente quando eu tava pra vir, eu tinha assim uma insegurança muito grande, porque eu tava largando tudo pra vir pra cá, e aí as pessoas falavam que eu era maluca, eu usava o inglês como uma desculpa, né, não, olha, eu tô indo estudar inglês, mas é pra melhorar e eu vou voltar e tal, vou arrumar um emprego melhor. Foi até pra mim uma desculpa, porque eu só pensava na minha cabeça, gente, eu sou maluca, porque eu vou e dá errado e aí a culpa é só minha, o fracasso é meu, e aí eu vou ter que lidar com as responsabilidades. Então, assim, é uma briga interna muito grande, mas que compensa se você vai a fundo, assim,
e vai atrás do seu sonho, compensa e vale a pena no final. Eu falo que assim, eu vim em busca de uma vida nova, de tentar descobrir, porque se eu não me adaptava lá, se eu não me inseria naquela caixinha, deve ter uma outra caixinha que eu me insira, ou então tipo, vamos sair das caixas, né, não precisa padronizar. E aí eu percebi muito isso aqui, as pessoas não têm preconceitos e não determinam, não limitam as coisas. Você anda na rua e a gente não vê, engraçado aqui que você não vê grupinhos, ai as patricinhas, ai as roqueiras, ai as menininhas que andam de skate. Não, as pessoas interagem independente do que elas gostam. E aí você vê uma pessoa de cabelo azul junto com uma menina mais arrumada, junto com uma menina que anda de skate. Pessoas completamente diferentes, gostos diferentes, estilos diferentes, mas que são amigas, que não se juntam ou não se separam pelas aparências ou porque são diferentes. Não, elas lidam muito bem com isso e elas sabem interagir muito bem com isso. E aí a gente vê como a gente tem uma cabeça preconceituosa. Assim, eu quebrei vários padrões aqui, sabe? Tipo, eu percebi que essa nova forma de viver me abriu tanto que eu comecei a repensar tudo aquilo que eu vivia e eu via como eu estava errada, eu achava que eu estava certa, como tantos conceitos que a gente tem que foram por água abaixo. E aí você começa a pesar tudo e a repensar tudo de uma nova forma. Às vezes até eu fico aqui pensando tudo que já aconteceu, né? É muito intenso. Se você resolve assim que quer mudar e que você está afim e está disposta, você tem um mundo de oportunidades e possibilidades que estão abertos aí para se você quiser. Eu falo assim que toda mudança gera um desconforto, mas se você está disposto a passar por esse desconforto, vai ter algo melhor, sabe? É difícil às vezes você se sente sozinha, principalmente porque eu vim sozinha. Você sente saudade de casa, sente saudade da família, de estar perto, porque você perde muitas coisas, né? Você não está no aniversário, você não está numa festa, você perde as piadinhas, mas em compensação você ganha tantas outras coisas que quando você coloca na balança isso compensa. Eu não me arrependo nem um pouco da decisão que eu tomei. Eu só tive ganhos, até como pessoais, assim, de me autoconhecer, de me entender melhor. Mergulhei muito mais em mim mesma, de me descobrir e de que ver, peraí, se eu não me adaptava lá, por quê? Então eu tô aqui eu me sinto mais parte, né? Hoje eu vivo muito mais com muito menos. Eu não me preocupo mais com roupa, né? Se eu tô andando na moda, se eu não tô. Minha preocupação hoje é menor, eu não preciso ficar preocupada em cumprir aquelas etapas, né? De, nossa, tem que comprar um carro, tem que fazer assim, tem que ser assado, tem que ser... Hoje eu não tenho essa preocupação, hoje eu nem tenho carro. Eu consigo ir a pé pro trabalho, andar 10 minutos, ou então pegar uma bicicleta e andar na rua. Mas as prioridades inverteram, mudaram. Prezo muito mais pela qualidade de vida. Antes eu trabalhava para ter dinheiro e para conseguir aproveitar, mas eu não conseguia nem aproveitar, porque eu passava mais tempo trabalhando do que aproveitando ou viajando, que era o que eu tanto gostava de fazer. Hoje eu consigo ter um equilíbrio melhor. Eu trabalho, mas eu tenho meu tempo de aproveitar, eu tenho meu tempo para viajar e eu não preciso ficar naquela obsessão por dinheiro, né? Assim, eu posso fazer as coisas de uma forma mais equilibrada, que eu acho que foi o que mais me fez assim ter uma visão ampla. Você vê como os conceitos e o que as pessoas têm como prioridade e como conceito de qualidade de vida diferente. E aí é isso, assim, fiquei muito mais voltada para dentro, de me conhecer. Uma das coisas que foram maravilhosas, que me proporcionou muito aqui, foi a questão de poder viajar muito mais fácil, né? E me fez viajar muito mais sozinha, porque nem sempre você tem algum amigo que vai casar no mesmo horário, tá disponível na mesma data,
quer ir pro mesmo destino que você, porque como tem tantas pessoas aqui diferentes que já tem um background de vida completamente diferente, nem sempre casa. Então comecei a viajar muito mais sozinha e eu comecei a amar a viajar sozinha. Hoje em dia eu tenho até certa dificuldade de viajar acompanhada. Comecei a ver que não é assim esse misto de 7 cabeças de você viajar sozinha. Primeiro porque eu vim pra cá sozinha, já fiz essa mudança toda de vida, né, de se jogar numa nova cultura tão totalmente sozinha. Então isso me fez pensar que, nossa, se eu fiz essa mudança que, né, muito mais pra uma vida, fazer uma viagem de 3 dias não vai ser tão ruim. Então me programava, escolhia, pegava uma promoção de passagem, é pra lá que eu vou. Quem pode ir comigo? Não, não pode. Então vou sozinha. Então planeja, pesquisa, se enche de informação e vai, se joga. Fui pra vários lugares já, e você nunca tá sozinho completamente, porque você conhece novas pessoas. É muito mais fácil você fazer novos amigos se você tá viajando sozinha do que se você tá acompanhado, porque você tá fechada num grupo. Agora se você tá sozinha, todo mundo te acolhe e quer te enturmar. Então é ótimo. E aí quando você quer ficar sozinha, você fica sozinha. A viagem se torna muito mais intensa, tanto para bom quanto para ruim. Se alguma coisa tá ruim, você vai sentir aquilo muito mais forte, mas se alguma coisa tá boa, você sente aquela emoção e aquilo tão forte, que é inexplicável. Então, assim, os sentimentos ficam muito mais intensos e você aproveita muito mais a viagem. E se você está munido de todas as informações que você precisa, até se algo inesperado acontecer, você tem confiança e você tem, assim, a segurança de que, peraí, né, deu problema? Peraí, eu tenho isso aqui, vamos dar um jeito. E você consegue resolver os problemas sem se surtar, né? Então foi essa coisa de lidar e resolver e fazer tudo sozinho foi ótimo desde que eu vim mudar pra cá. Sempre fui assim, no Brasil também, mas ficou muito mais intenso. E você se sente muito mais capaz de fazer as coisas por conta própria. O que mais, gente? Acho que é isso. Sim, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Não se prendam, não se travem. Dá medo às vezes, é difícil. Mas se é algo que você quer muito, não pensa. 30 segundos de coragem insana e vai. Você não vai se arrepender. Espero que eu possa, assim, inspirar vocês a tomar essa atitude, a correr atrás. Porque, gente, não tem arrependimento nenhum. Só tem coisas boas. E até os percalços que aparecem são bons no final, porque você aprende, você supera e você continua indo. E você vê o quão forte você é e como você pode tomar as rédeas da sua vida. Então, assim, se joga, que tem um mundo inteiro para você conhecer. E só depende de você, de mais ninguém. Um beijão.